Oi, meu nome é Luísa. Eu vou fazer intercâmbio para os Estados Unidos durante um ano. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o application. Bom, eu decidi fazer intercâmbio meio em cima da hora. Então eu tive pouco tempo para fazer meu application. Eu tive umas 2 ou 3 semanas. Eu vou explicar um pouco sobre como foi. Eu tenho aqui um rascunho do meu application. Então eu vou acompanhando e falando mais ou menos o que tem. O que você tem que fazer, a sua agência e outras pessoas também têm que fazer algumas coisas. Então, na primeira página, você vai ter que colocar seu endereço, sua data de nascimento, onde você nasceu, os membros da família, seu pai, sua mãe, quantos irmãos você tem, o nome deles. Daí tem umas perguntinhas sobre religião, de que religião você é, com que frequência você vai... Com que frequência você vai na igreja, ou sei lá, onde você vai pra praticar a sua religião. Pergunta com que frequência você faz isso. E se tem problema você ficar numa família que não seja da sua religião. Tem perguntas sobre animais, se você tem algum animal, se você tem alergia a animal, se tem problema você ficar numa casa com algum animal, né? Se você tem algum problema em ficar em casa com fumante, se você tem alguma alergia a comida, alguma comida que você não pode comer, se você pratica alguma dieta, tipo, se você é vegetariano ou vegano ou nada disso. Coisas que você gosta de fazer, algumas atividades que você gosta de fazer, se você gosta de dançar, se você gosta de correr, de jogar futebol, vôlei, qualquer coisa assim. E quantos anos você faz inglês? Quantos anos você estudou inglês? Essa pergunta eu tinha posto 2 anos, 2,5, não lembro. Tinha posto mais ou menos isso. E a mulher lá da agência, que tava me ajudando com o application e vendo se tava tudo certo, ela falou que tava errado, que não é isso. Que no ano de inglês você tem que colocar... por exemplo, se na sua escola tem aula de inglês, na sua escola normal, você conta esses anos também. Daí foi pra 9 anos, né? Eu coloquei 9. Mas no meu caso, o inglês da escola não ajudou realmente nada. Então, se você fala outra língua, além do português, né? Daí tem uma parte do application aqui, a próxima página, que é a agência que faz, que tá falando um pouco sobre a escola, se você vai ficar numa escola pública ou particular. E daí a agência que faz. Eu vou ficar numa escola pública, eu acho que a maioria das pessoas fica numa escola pública. Daí, se caso a sua for particular, tem os valores que a agência preenche. Tá. Sei lá, as perguntas parecem meio misturadas, mas daí pergunta se você tem problema... Se você tem problema em ficar numa casa de algum solteiro sem filho. Só com uma mulher ou só com um homem. Só você e essa pessoa morando na mesma casa. Se você quer que tenha outro intercambista na sua casa, eu acho que isso é muito legal, porque você pode conviver com uma pessoa de outra cultura, além de viver em outra cultura. E eu coloquei que sim, mas na minha host family não tem. Não vai ter. E eu vou fazer outro vídeo depois, tá? Falando sobre a host family, senão fica um pouco comprido. Daí tem umas partes meio, né? Que pergunta se você já sofreu algum abuso sexual. E se isso pode te atrapalhar no intercâmbio. Ou se você tem algum problema emocional que pode atrapalhar. Algum problema de aprendizado.
essas coisas. Se a sua família já se envolveu com a polícia, se alguém já foi preso. Daí tem a parte do professor de inglês. O seu professor de inglês vai ter que falar como que é o seu inglês, se você fala bem, se você fala mais ou menos, se você não fala nada, sabe? Essas coisas, como é o seu inglês. E sobre sua maturidade. Mas não sei se o seu professor de inglês tem muita moral pra falar da sua maturidade, né? Mas deve ser a ver com inglês, né? Mas tá. Sobre sua maturidade. Se você tem maturidade pra viver nos Estados Unidos. É isso que tá perguntando, juro. Eu achei estranha essa pergunta. Nem lembro o que ele colocou, mas espero que tenha colocado que sim. Se você participa da aula de inglês, ou se você fica lá sem fazer nada, se você não faz lição, se você não participa, não fala, né? Participa. Daí tem a parte do histórico escolar, que a moça lá da agência que fez pra mim. Eu só tive que ir na minha escola e pedir o histórico dos últimos 3 anos. Daí você leva lá na agência e a mulher fez tudo, né? Tem que colocar todas as matérias, as notas, tudo dos últimos 3 anos. Daí a mulher fez pra mim. Daí tem a parte do médico. Por isso que demora, sabe? Você depende de algumas pessoas. Você depende do seu professor, porque você tem que entregar esse papel pra ele escrever, daí na outra aula te devolve. Daí você tem que ir no médico. Eu tive que ir em mais de um médico. Eu fui no médico normal. Daí tem lá perguntando sobre doença. Tem várias doenças, tem que marcar qual você já teve, ou, né? E tem também a pergunta de quantos anos o médico te conhece. Não sei o que isso muda, mas o meu médico me conhece há bastante tempo, é um pediatra, então ele me conhece há 13 anos. 14, né, porque faz um tempo já que eu fiz isso. E tá. Daí se você já fez alguma cirurgia... Essa parte eu tive que ir no oftalmologista, porque pergunta sobre óculos. Se você não usa óculos, acho que você não vai precisar fazer, é só zerar tudo lá, porque pergunta o teu grau. E eu tive que colocar o grau do óculos e o grau da lente, porque eu uso lente de contato também. Então eu tive que colocar os dois. Eu não sabia, então eu tive que ir lá pra marcar uma consulta, ir lá pra ele ver essas coisas e eu poder marcar. Daí tem uma parte só de vacina. Gente, eu não sei quantas vacinas eu já tomei, mas eu tomei várias. Porque você precisa estar com todas completinhas pra poder viajar. Me falaram que se não tiver todas, você não viaja. Eu não quero correr esse risco, então eu tô tomando muita vacina. Tá tudo meio sincronizado, então hoje eu tomei uma, ontem eu tomei também. E vamos lá. Tá acabando. Mas tá, tem bastante coisa. Daí tem a tua carta pra sua host family. Gente, eu tinha feito uma carta muito legal. Eu escrevi tudo mesmo. Tudo. Tudo que vinha na minha cabeça eu escrevia. Sério, tudo. Só que a burra, não sei onde eu enfiei a minha carta, que eu fiz um papel de caderno e sumiu. E no dia que era pra levar lá na agência, eu não achei. Então eu tive que fazer uma muito correndo, que ficou bem mais ou menos, né? Mas teve que ser essa. Até hoje eu não achei essa carta. Enfim, daí tem uma parte, a última mais ou menos, que você tem que... e tem a carta dos seus pais também, dos seus pais para sua host family. Foi a minha mãe que fez, daí eu traduzi pra ela lá. Eu mudei algumas coisas, né, porque tinha... Mas tá, tem que... Os seus pais, ou sua mãe, seu pai, não sei, tem que fazer uma carta também. Daí você tem uma parte que você tem que descrever a sua cidade, escrever como que você... Essa parte de escrever mesmo. Como você passa o tempo com a sua família,
onde vocês vão, o que vocês fazem. Pergunta quais são suas responsabilidades em casa. Essa parte é essencial, porque aqui as minhas responsabilidades são: eu tenho que arrumar meu quarto, arrumar minha cama e lavar louça quando minha mãe pede. E tirar o lixo do banheiro. Mas não, gente, lá vai ser muito diferente, né? Pelo menos eu acho. Que você vai ter que limpar mesmo seu quarto, seu banheiro, foi o que me falaram, né? Então, eles devem rir disso. Sei lá. Acho que eu vou cortar essa parte. Se eu conseguir. Pergunta o que você pretende fazer com a sua família no intercâmbio. Eu pretendo. Eu não sabia o que colocar, eu falei que eu queria viajar com eles pra um lugar. Tipo Disney. Porque é perto, depois eu vou falar sobre minha cidade e tal. Do que você tem orgulho? Pergunta. Do que você tem orgulho? Escreve aí. E pergunta sobre seu melhor amigo. Tipo, quem é? Quantos anos tem? Né? O que vocês têm em comum? Pergunta sobre seu melhor amigo. Como você reage sob pressão. E é isso. E daí o application termina com as fotos, né? Você coloca a sua foto com a sua família, com o seu cachorro. Eu coloquei isso, tá? Com a minha família, com o meu cachorro, com os meus amigos. Então, sobre o application é isso. É isso que a sua host family vai ver pra te escolher. Então faça com carinho. E faça uma carta boa e não perca ela no dia que você tem que entregar. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu e-mail. Acho. Eu vou pôr meu e-mail na descrição do vídeo. O que mais eu posso fazer? Meu Twitter? Meu Insta? Não, Insta não. Não sei. Eu vou escrever aqui alguma coisa e você daí pergunta lá se você tiver alguma pergunta sobre o application. Porque é o único vídeo que eu fiz até agora. Então, se não for, você espera um vídeo pra eu falar disso. Ou não, pergunta, vai, eu respondo, eu sou legal. Então tá, é isso.